Olá a todos vocês que estão aqui nesse canal Lusofonia, que acredito que é um dos canais que espero que não seja o único, mas vamos dar o benefício da dúvida. Bom, esse é um dos canais que propõe a união dos países de língua portuguesa e fazer debates em comum, porque entendemos que é relevante. E hoje nós temos mais um podcast. Por questão de agenda, houve alguns atrasos, mas tudo bem, vida que segue. E graças a Deus, nesse sábado, estamos gravando. Eu sou Fábio Chamon e moro em Vila Velha, no Brasil, estado do Espírito Santo. Estou com o meu amigo Samuel, que está perdido em algum barco em Angola. Boa tarde, Samuel. Olá, boa tarde, Fábio. Como estás? Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde. E o que... Bom, aqui no Brasil nós fazendo uma introdução, mais uma vez a guerra híbrida ganha espaço, né? O jogador de vôlei Maurício Souza fez um comentário sobre o suposto filho do super-homem que é bissexual, e tem uma cena que ele beijou um homem e ele fez algum comentário leve, disse que isso não disse que isso é só um desenho e que isso não prospera na nossa realidade, e sofreu ataque em mídia dos chamados lacradores, dos chamados eh, identitários, né? E, e essa Bom, acho que eu não vou ser imparcial, né? Essa rinca de vagabundo procuram fazer lacração nas redes sociais justamente para deixar mover a sociedade contra contra eles, aí também para nós não falarmos de questões importantes até da própria lusofonia, né? Então, essa rinca de vagabundo, de certa forma, atrasa, em alguma medida, o nosso processo lusófono, que era para nós estarmos discutindo sobre a nossa emancipação, né? E o jogador Maurício Souza ele foi demitido do seu clube, perdeu patrocinadores, mas ganhou aproximadamente 1,7 milhões de seguidores no Instagram em menos de 5 dias. Né? Ganhou 1,7 milhões de seguidores no Instagram em menos de 5 dias. E é isso, né? O Brasil ainda continua vivendo esse processo de guerra híbrida para manter uma atualização. Sim, eu ouvi levemente falar desse assunto. Li, aliás, num canal do Telegrama que se chama Crítica Nacional, né? Ele faz análise sobre o Brasil e foi onde li sobre isto. Mesmo que não for guerra híbrida, pelo menos esse caso, né? É um claro exemplo do processo de americanização, né? De parte da juventude brasileira. Porque aqui o tá vendo concreto é que está se importar um conceito, uma cultura moral e sexual, né, americana para o contexto brasileiro e o tal jogador nem foi punido por ter criticado alguém, mas por ter criticado um boneco de quadradinhos, né, uma banda desenhada literalmente, acho que foi isso. Agora, sim, mas também dizer que a juventude está se americanizar também é uma forma de guerra híbrida, porque você quebrar o laço de lealdade da população do país inimigo com sua própria cultura, seu próprio governo e criar um laço de lealdade contigo mesmo, né? Obviamente que é uma tática também usada em guerra, né? Só que aqui, em vez de propaganda, ao invés de desinformação, é criar afinidade cultural, não com a cultura local, mas com uma cultura de um outro país e outro continente. É a arvadização, né, do Brasil. Agora, sobre
os seguidores que ele ganhou, né? Eu acho que não é realmente uma vitória, Fábio. Porque você vê, ele perdeu o emprego, perdeu o lugar de influência que ele tinha. Porque, por exemplo, se ele continuasse a jogar vôlei, podia ser, por exemplo, presidente da seleção brasileira de voleibol, ou algum responsável técnico que teria mais influência no futuro, até podia, talvez, eh, ter progressão no Ministério, na área pública, né, do desporto. Isso tudo foi-lhe vetado. E o que ele ganha em troca? Ganha 4 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Sim, é bonito, tem alcance na rede social, mas o alcance na rede social não o fortalece. E a qualquer momento ele pode ser banido pelo Zuckerberg, né, o dono do Instagram, pelo mesmo crime. Ou seja, o que ele ganhou é relevância em uma plataforma que está sujeita aos mesmos critérios que foram usados para o cancelar. Bom, é claro que eu não sou anti-tecnologia, talvez uma maneira de tornar esse alcance realmente significativo fosse se as pessoas tivessem mais uso de criptomoedas e que pudessem, né, contribuir para ele em forma de criptomoeda de modo anônimo. Isso permitiria ter uma contramobilização popular anônima para poder ajudar pessoas que são vítimas, né, dessa cultura alienígena que está se implantando no Brasil, né? A questão não é a cultura ser alienígena ou ser estrangeira ou ser americana, mas a questão é que está-se a julgar as pessoas por padrões que não são brasileiros, e não só julgar, mas prejudica eles, porque o comentário que ele fez sobre a história de Quadradinho não matou ninguém, mas o que fizeram a ele é praticamente destruir a sua carreira e a sua vida. O que é que tu achas, Fábio? Bom, eu pessoalmente espero que, eu acho que o aumento significativo de seguidores do Instagram, e não só aumento de seguidores, mas manifestações de apoio, tudo isso. Assim, a impressão que eu tenho é que ele não vai ficar desempregado muito tempo, entendeu? Acho que se ele não conseguir contrato no Brasil, ele vai para fora. Mas desempregado não fica, né? E eu acho que se tiver uma reação maior, fica mal para os patrocinadores. Agora você tocou num ponto interessante que realmente é um risco que nós não podemos ignorar, que o Facebook pode cancelá-lo, né? Eu ontem estava falando que uma coisa que é surreal é o fato do Trump ter sido banido das redes sociais americanas, né? Nada mais, ainda na condição de presidente dos Estados Unidos, né? Acho que é importante deixar esse pequeno detalhe. O Trump foi totalmente cancelado e isso pode acontecer também com qualquer um de nós, né? Se isso aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a reação vai aumentar e acredito que os patrocinadores vão ter que rever os seus conceitos, né? Só para eles de conversa. Eu entendo, mas o problema aqui é o seguinte, é que a tática, né, porque é uma aliança entre grandes empresas e grupos ideológicos, e a tática deles é mesmo destruir as pessoas uma a uma. Porque você vê, em termos de alcance, em termos de popularidade, obviamente que ele tem, se não a maioria, mas pelo menos uma pluralidade dos brasileiros, né, que apoiam ele. Não pelo comentário, mas que apoiam o seu direito de continuar a fazer seu trabalho de jogador. Mas o problema é que esse apoio é difuso, não é coordenado, enquanto que a máquina da mídia e da militância pode fazer um ataque coordenado sobre cada uma das pessoas, isoladamente. E mesmo que não for um ataque em si tão mediático como este que estamos a ver, por exemplo, alguém pode ser sujeito, né, a uma denúncia de homofobia. Acho que isso existe no Brasil, não? Pode fazer essa pressão judiciária utilizando esse tipo de lei? Porque cá em Angola nós não temos equivalente. Podes me esclarecer? Bom, a questão do. Lembrando do Expresso, é que realmente o judiciário, como diz o professor Felipe Quintas, é o leão de chácara dessas empresas. Pode ser o leão de chácara não só da questão do desmonte
do patrimônio material, mas também serve de leão de chácara para atuar fortemente, né, ao lado dos identitários, né, que simplesmente chamam de fascista, de racista quem discorda, né. O próprio Rubem Gonzalez tem falado isso, ele gravou um vídeo falando do chamado totalismo identitário, né, que a gente sabe que é uma forma de enfraquecer uma nação. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você. O canal Arte da Guerra falou uma coisa que você já tinha me falado, cara. Você já Sério? tinha me. Diz lá. É, você disse que a Rússia e a China fazem guerra híbrida. E aí o comandante Faria Lazo disse que o identitarismo pode ser uma guerra híbrida da China contra os Estados Unidos para desestruturar internamente os Estados Unidos, causar uma divisão interna. Eu quero só. O Samuel falou isso, cara. E a própria Revolução Chinesa foi uma doutrinação cultural, né? E a China é uma suspeita, né? Que a China pode. A suspeita é Talvez se ela não fundamentada? criou, ela Nos- está criando, oh, um identitarismo, talvez nem principalmente para ter criando, um racha só nos Estados apoiar. Unidos. Exato, mas veja, é fundado porque vamos só pegar o aspecto menos controversial do identitarismo, né? Ou desse esquerdismo woke, que é a questão da liberalização das drogas, né? Isso já foi feito no Vietnã pelos próprios comunistas para enfraquecer as tropas americanas. Então, quando eles estavam, digamos, não estavam em operações, estavam nas bases, então os comunistas faziam de tudo para ver se introduziam drogas e fomentassem o consumo da droga. Simplesmente porque se o soldado passa metade do seu tempo com ópio no sistema, sem dormir, a procurar mulher de cima a baixo, quando chegar no dia da operação ele está completamente esgotado e não está a conseguir se focalizar, né? Eu que vejo também com essa ideologia woke. A questão não é se essas pessoas têm o direito ou não de acreditar naquilo que acreditam, mas a verdade é que, no geral, esse tipo de ideologias criam jovens que são fracos de mente, mentalmente fracos e fisicamente fracos. Não é com pessoas assim que você vai lutar uma guerra contra a China. Eu duvido. Acho que todo mundo sabe o que aconteceu na Guerra da Coreia, em que os americanos tiveram grandes dificuldades em conter o avanço chinês. Você acha que essa geração de agora vai conseguir lutar em temperaturas geladas, com fome e sem balas contra os chineses? Duvido. Ah, sim, né? Isso aí com certeza, né? Mas o próprio comandante Robson Farinazzo disse que ele disse que a KGB é o que mais fazia bem a guerra híbrida e você está confirmando aí mais uma vez essa questão da guerra do Vietnã, né? Embora eu acho que existe aí talvez um certo intercâmbio cultural entre a CIA e as outras agências de inteligência, porque um pega a técnica do outro, né? Porque também se diz que a questão de drogas foi feita pela CIA para tornar jovens fracos, como você falou, de você não ter uma juventude que toma adiante o seu país, né? E a gente nota o quanto nas demais sutilezas a gente vê pelo menos vamos dizer assim, uma dose leve de guerra híbrida, né? Provavelmente dito, né? Mas é claro, não dizerem que eu costumo ver comunista debaixo da minha cama, os próprios americanos utilizaram isso contra os russos, né? Essa promoção daquelas bandas de rock satânicas, né? Calças jeans. Só o facto de você fazer o jovem comunista, né, contrabandear uma calça jeans é uma maneira de você o fazer perder a confiança no próprio sistema. Você vê o alcance psicológico de você induzir a pessoa a fazer isto. Isso é muito mais eficaz do que qualquer discurso sobre
cálculo econômico, sobre a inviabilidade econômica do comunismo. Mas sim, isso aí com certeza, né? Mas a Rússia, por exemplo, ela, em termos de. Que a Rússia está vivendo um momento difícil, que a OTAN quer avançar sobre Moscou. A história sempre se repete, né? A OTAN quer sempre avançar sobre Moscou pela Ucrânia e pelos demais países, né? De Bielorrússia, Lituânia, né? E eu sei que o Putin parece que uma das formas de guerra híbrida que o Putin pretende fazer na Ucrânia é criar um movimento separatista na Ucrânia que vai reduzir a Ucrânia a um terço do território, né? Então, fazendo essa pequena conversa, mais uma técnica de guerra híbrida que você bem que me alertou que os russos e os chineses também fazem, né? É isso. Exato, mas também, você também quando diz que vai reduzir a Ucrânia a um terço do território, o problema também é, será que a Ucrânia existe? Existe ou não existe? Você tens um terço do território, né, que é habitado por russos, ou pelo menos ucranianos que falam russo, tens um terço do território que é habitado por pessoas de religião católica que são mais aproximados aos polacos, né? E o resto é os ucranianos que também falam uma língua que se parece muito com o russo, e a Ucrânia já foi o centro do Império Russo no passado. Então, é mau que o Putin quer anexar a parte da Ucrânia, mas também será que a Ucrânia faz sentido como país? Bom, se faz sentido com o país, eu acho que existe pessoas com um sentimento ucraniano, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? Mas, Mas quando você traz isso no campo da guerra híbrida, aí é onde está a questão. É que a guerra híbrida depende de você exacerbar divisões ou dúvidas que já existem. Por isso é muito importante, em tática de defesa contra a guerra híbrida, isso que você falou foi importante. Exacerbar sim, você dúvidas ter e. Dúvidas e o quê? yeah, Exacer... exacerbar dúvidas e divisões internas que são reais, que existem. Porque essa divisão entre Sim, acho que eles chamam de Galícia, né? A Galícia, que era parte da Ucrânia, que era parte da Polônia no passado, e que era supostamente pró-nazista, né? Essa divisão entre Galícia, um momento. bom, vamos esperar o Samuel voltar. Nós estávamos falando sobre a questão da guerra híbrida, até o mundo, né? Da guerra híbrida, a partir do que aconteceu em relação ao Maurício, né? Maurício Souza, que é um excelente atleta, que infelizmente sofreu aí perseguição de lacradores, né? Então, são os debates da atualidade, né? Principalmente por causa dessa questão que se vive, né, atualmente na internet, né? Ok, estou de A volta, gente amigos. Sim. vai. Agora, concluindo aquilo que eu estava a dizer, né? Ou seja, essa divisão que existe, essas divisões na Ucrânia que o Putin está a aproveitar são reais, não são artificiosas. Então, significa que quando nós temos uma narrativa sobre a nossa história, a nossa identidade nacional, temos que ter uma narrativa que, obviamente, seja verdadeira, porque a verdade é sempre melhor, e que faça sentido e que nos fortaleça. Não estou a falar assim porque que não pode ser simplesmente propaganda, porque a propaganda depois cria outras neuroses, né? Quando se acredita numa mentira, é mais fácil se acreditar na outra. Então, no caso do Brasil, né, este ataque contra esse jogador de voleibol também só foi possível por causa de uma realidade que é o processo de americanização, harvardização, né, da classe universitária brasileira, que acho que vem já dos anos 90, 80.
e que esse desejo de relevância universitária que é preenchido pela cópia indiscriminada e cega dos modelos americanos, às vezes simplesmente com palavras abrasileiradas, mas no fim, tudo que se faz em Harvard é feito no Brasil. Então, resultado, está-se a ter os mesmos reflexos. E com a internet, essa transposição ideológica é ainda mais rápida. Achas que isso explica a coisa? A questão das universidades existe a questão do identitarismo nas universidades, mas também na universidade brasileira, nós já começamos, existe a infiltração de partidos de esquerda, né? Mas eu concordo com você que em alguns movimentos que nas universidades existe, é possível existir esses movimentos de americanização, né? Mas, mas lembrando, mas lembrando o que nós vivemos, eu entendo que é necessário. Lembrei o que eu ia falar também. Mas em relação, só para fechar em relação à Rússia, eu acho que o Putin tem atuado de uma forma correta, porque a OTAN quer chegar a Moscou como quis fazer, como se procurou fazer na Segunda Guerra Mundial, né? Como se procurou fazer na Guerra Napoleônica, né? Parece que na história conquistar a Rússia e invadir Moscou, né? Conquistar a Rússia por Moscou parece que é uma obsessão na história, né? E o objetivo do Putin de criar movimentos pró-Rússia na Ucrânia, que, como você disse, são movimentos reais, isso aí é até uma forma de ter uma paz ali, né? Que a Ucrânia é um dos lugares onde se quer chegar até Moscou, né? Yeah, mas dessa vez é um pouco diferente, porque no passado, se você tinha que fisicamente trazer os teus tanques até Moscou, né? Agora você não precisa, né? Agora só tens que ver se você pode trazer a tua ideologia até Moscou. Mas acho que a questão não é a obsessão em tomar Moscou, né? Em derrubar a Rússia. Porque se você vê antes de Napoleão, ninguém pensou em invadir a Rússia, simplesmente porque a Rússia era tão distante do centro do poder europeu, né? Que você podia ignorar a Rússia. Agora, quando a Rússia desenvolveu um exército capaz de invadir a Europa, né, ou pelo menos de invadir a Alemanha, uma vez que o Napoleão conquistou a Alemanha, ele tem que proteger a Alemanha, para isso tem que invadir a Rússia. Mas no momento atual, eu acho que o que é mais relevante não é a obsessão com Moscou, mas a questão da segurança alimentar. E isto faz com que esta ronda de conflito seja uma repetição, né, da Guerra do Peloponeso e da Guerra da Crimeia, no sentido de que, tanto no tempo da Grécia Antiga como no tempo da Guerra da Crimeia, a Rússia era um dos maiores provedores de grão, né, do mundo, por conta das planícies da Ucrânia. A Rússia ainda é um dos maiores provedores de grãos do mundo, mas só pela produção do seu território, né, da Ásia Central e do leste asiático. Se a Rússia voltar a controlar a Ucrânia, se tornará provavelmente o primeiro ou segundo produtor mundial de grãos, competindo diretamente com os Estados Unidos e com o Brasil. E como estamos a caminho do mundo superpovoado, né, por causa da explosão demográfica africana, do aumento de consumo chinês, então, para as próximas décadas, quem controlar o mercado da alimentação estará praticamente no mesmo nível de poder que os sheiks árabes tiveram, né, quando o petróleo era um bem precioso em alta demanda. Então, em termos de geopolítica, eu acho que esse deve ser o motivo dessa competição do Putin com a NATO pelo controle da Ucrânia.
porque se você ver quais são os territórios que têm maior potencial de aumento de produção alimentícia, é o Brasil, a Austrália, só que a Austrália tem um defeito de ser maioritariamente um deserto, tem a falta de água, mas tens, e os Estados Unidos, ok? E não tem outro território. Então, ou a Rússia toma um desses dois territórios, que são muito difíceis, ou toma o território que é mais próximo e que ele conhece melhor, que é a Ucrânia. E já a Rússia, nesse momento, com a produção que tem, já faz diplomacia utilizando a sua exportação de grãos, né, para poder conquistar o apoio diplomático deste ou daquele país. Acho que perdemos o Fábio. Fábio, o que que aconteceu? O Zuckerberg te pegou? Olá, caros ouvintes. Eu creio que o Fábio está com problemas, ele daqui a pouco volta. Sim, mas então eu acho que essa aqui é a preocupação geopolítica a longo prazo, né? A curto prazo, obviamente, que é uma preocupação do Putin de garantir a segurança da Rússia. Oh, Fábio, estás de volta? Oi, me ouve? Tá me E estás ouvindo? que... Sim, agora estou te ouvindo, Fábio. Estás de Ah, volta. que bom. Ouviste que eu falei sobre que eu expliquei sobre o motivo Rapaz, da competição o entre a canal Rússia e Arte a da... NATO? Eu vi, eu vi. Não, eu tenho uma discordância. Eu acho que essas incursões militares ali na fronteira da Rússia, da OTAN, para mim aquilo ali diz muita coisa. Não acho, eu acho que não é só a questão do... Assim, eu não acho que o... É isso que você falou do cereal, tem uma grande relevância no argumento, mas eu não acho que o, o Putin tem todo esse interesse no controle da Ucrânia, né? Mas eu acho que existe uma, pelo menos se cria a suspeita que o fato da OTAN de querer colocar incursões militares ali na fronteira, né, principalmente países satélites, se pode ser para chegar até Moscou, né? Tanto que tanto que o próprio Rubem garante que esse pessoal não procura deixar não procura deixar a Rússia em paz, né? Mas também Não, aí eu obviamente que há, fala. não, obviamente que há em todo o conflito geopolítico você tem um fator ofensivo e um fator defensivo. O fator ofensivo da NATO é que, tomando a Ucrânia e a Bielorrússia, o próximo objetivo concreto é causar uma revolução de cores, né, em Moscou. Isso é óbvio. Do ponto de vista russo, manter o conflito na Ucrânia impede que o conflito se arraste à Rússia. Isso é no ponto de vista defensivo russo. Agora, no ponto de vista ofensivo russo, não só se defender, mas tomar, voltar a ter o controle da Ucrânia, vai lhes permitir, né, ter este controle do mercado do grão. E se você ver um dos outros esforços nessa guerra silenciosa pela Ucrânia, é a construção do gasoduto do Nord Stream 2, que permite exportar diretamente para a Alemanha o gás russo, sem passar pela Ucrânia. Uma vez feito isso, a Ucrânia perde qualquer tipo de importância para a Alemanha e pode haver algum tipo de arranjo entre os alemães e os russos. Então, não estou a dizer que não seja esse um dos objetivos, né? Só apenas estou a dizer que você pode ter múltiplos objetivos e cada jogador pode ter um objetivo ofensivo e defensivo a curto prazo e a longo prazo. A questão da Alemanha, a Alemanha é um país que tem uma carência de reserva energética. O canal Arte da Guerra fala que esses movimentos ambientais, pelo que o Max não está aqui, né, que ele poderia esclarecer, mas esses movimentos ambientalistas que foram feitos na Alemanha, principalmente pelo Partido Verde, que desativou a energia nuclear, né, principalmente, a Alemanha está com uma forte carência de energia e depende do gás russo, né, e a Rússia controla o gás
em relação à Europa, principalmente à Alemanha, em relação a seus interesses geopolíticos. Mas o canal Arte da Guerra suspeita que esses movimentos ambientalistas para minar a energia nuclear na Alemanha pode ter sido feita pela Rússia para ter um maior controle energético sobre o país, né? É possível, né? Sim, é possível, mesmo que nós não tenhamos em mão o plano, mas você vê que a consequência é extremamente conveniente, porque você tem, primeiro, movimentos ambientalistas que induzem a Alemanha a pôr fim ao seu programa de energia nuclear, né? E passar a depender de energias que são incompetentes, né? Essas energias ditas verdes, que não são verdes nada, porque você, para ter um painel solar ou uma turbina, tens que construir uma mina monstro, né, no Congo Democrático, que vai ser minerado por crianças maioritariamente escravas, né? Então, já que essa energia é incompetente, então tens que passar a utilizar gás russo. Então, e quem sai beneficiar dessa história não é o ambiente, não é o ambiente, né? Porque as minas são poluidoras, não é a humanidade, porque você está a fomentar a escravatura na África, nem sequer é os consumidores, porque têm que pagar mais caro pela eletricidade, nem sequer é o Estado alemão, porque o Estado alemão se tornou mais fraco, mas quem sai a beneficiar disso tudo é a Rússia, que agora se tornou o maior fornecedor de gás, de energia para a Alemanha, e com o gasoduto se tornará ainda o mais importante fornecedor. Se você notar, para os ambientalistas, o gás natural conta como uma energia dita verde ou limpa. Então, mesmo que eu não tenha assim o plano em mão do Putin, né, que detalha como é que ele fez isso, mas pelas consequências e pelo cui bono, né, a quem beneficia, dá para ver que alguma coisa de suspeito. Pode ser coincidência ou pode não ser. Aí isso aí pode ser possível, né? Mas eu não. Mas será que também isso não veio dos Estados Unidos, né? Enfim, né? Tem várias hipóteses, né? Não sei. Sim, pode vir dos Estados Unidos. Se você vê, há também, quando as pessoas falam de impérios, né, e de geopolítica, eles esquecem que há um conceito que se chama Pode até ter condomínio. vindo, pode até ter vindo dos Estados Sim, Unidos, o mas a condomínio. Rússia foi ultra Uhum. beneficiada. A Rússia foi muito beneficiada, de qualquer Sim, forma, na questão do gás. exatamente. Exatamente. Foi beneficiário, direto e atual, mas talvez a longo prazo os americanos podem ser beneficiados, porque existe na geopolítica o conceito do condomínio. Quando a gente pensa hoje no condomínio, só pensa em casas bonitas, caras, né? Longe da pobreza e da miséria, mas o condomínio é um domínio conjunto entre duas potências sobre um território. Isso já é um conceito que vem do tempo dos romanos, né? Os romanos e os persas tinham, por exemplo, a Armênia como condomínio. Então, cada um concordava que a Armênia não podia ser independente. O único desacordo entre os dois é que não estavam de acordo se a Armênia tinha que ser romana ou se tinha que ser persa. Então, chegaram em um meio termo em que a Armênia seria a dependência dos dois e os dois tinham que estar de acordo para escolher o rei da Armênia. O mesmo acontece em parte com a Europa ou com a Alemanha. Então, para os Estados Unidos, né, interessa que a Alemanha e a Europa seja fraca, mesmo que para isso seja necessário dar algum poder à Rússia sobre a Europa. Então, você vê que há um jogo duplo aí entre os dois, as duas superpotências, para o enfraquecimento da Europa. Por isso que você vê que tens razão. A questão aqui não é ver comunista debaixo da cama, porque essas jogadas podem ser feitas por jogadores até que parecem que são inimigos em certos pontos, mas aliados em outros, como acontece entre a Rússia e a Turquia. São inimigos na Líbia, correto? Mas aliados em outros dossiês, por exemplo, como no dossiê dos famosos mísseis, né? E dos mísseis que os turcos compraram, né? E do avanço turco, né? Em outras áreas contra a Europa. Eu me pergunto se a Alemanha tem bomba atômica ou se mesmo de uma forma sutil
vive constantemente um processo de, talvez não, talvez o termo não é desmilitarização, né? Talvez seria uma militarização contida. Então, eu não sei se a Alemanha tem bomba atômica e eu não sei se o exército da Alemanha é controlado. Mas essa questão do condomínio geopolítico realmente é uma informação até inédita, porque o próprio Rubem nunca falou que tem um canal de geoforça, nunca mencionou sobre isso, essa jogada de dar um, de dar um certo poder sobre a Rússia, né? Mas, de qualquer forma, a potência que hoje é a Alemanha, acho que a Alemanha nunca se recuperou plenamente como potência emergente depois da Primeira Guerra Mundial, né? No período entre guerras, a Alemanha ainda ela estava sob tutela de um país ou de outro, né? Até procurou se reerguer, mas acredito que desde a Primeira Guerra Mundial a Alemanha nunca mais foi uma potência plena, né? Parece que ela sempre vive tutelada de um ou de outro, né? Tanto que eu não tenho conhecimento, por exemplo, não sei se o Acho exército que da as Alemanha duas é guerras no forte. final, acho que no final de contas as duas guerras mundiais acabam sendo a mesma, né? Mas olha, sobre a pergunta que fizeste sobre as bombas nucleares alemãs, né? Ou supostamente se existem ou não, parte do dispositivo, se você ouvir o canal, não, o website Strategy Page, né? strategypage.com, eles também têm um podcast que chamam Strategy Talk. Então eles tiveram um episódio que falavam sobre armas nucleares, né? E o que se passa aqui é o seguinte: os Estados Unidos, como dentro do seu sistema, né, de defesa estratégica, têm o hábito de entregar armas nucleares prontas para uso aos seus aliados. A ideia é a seguinte: é você dizer ao aliado, olha, nós vamos te proteger com nossas armas nucleares, então você não precisa ter as tuas próprias, mas no caso que a cadeia do comando americana for destruída em qualquer tipo de ataque russo ou chinês, você tem aqui umas 5 bombas nucleares para você poder, bom, não sei qual é o número, mas devem ser um número pequeno, né? Tem aqui algumas bombas nucleares que você pode utilizar defensivamente e que são bombas lançadas por jatos militares. Então, são bombas, como os jatos têm curto alcance, são bombas que você só pode usar de modo defensivo contra um exército que está a invadir o teu território e são supostamente guardadas por alguns soldados americanos, poucos, e o país anfitrião das bombas pode a qualquer momento simplesmente amarrar os guardas, né, pegar as bombas e utilizar. Então, você tem bombas desse tipo que são armazenadas na Turquia, na base de Incirlik, tem algumas que são armazenadas na Europa. Então, estas seriam as bombas que a Alemanha teria prontos para uso. Agora, disse que o Japão tem a De qualquer capacidade de forma, é um fabricar uso uma bomba restrito. nuclear. De qualquer forma, é um uso restrito. Obviamente, porque sim, é tecnicamente restrito porque são armas para ser usadas apenas com jatos, né? F-35 ou F-16, que são jatos de curto alcance. E se vais utilizar um jato, obviamente O que Rubem falou você. que esse F-30. Depois vai, prossiga que depois eu. Sim, sim, ou seja, é tecnicamente limitado, porque o jato tem um curto alcance, e se vais utilizar um jato, tens que proteger o jato contra os jatos do inimigo, então não vais conseguir, por exemplo, bombardear provavelmente o Moscovo, né? Só tens que bombardear um exército invasor. E politicamente, obviamente, que o uso dessas armas é sujeito ao veto americano. Então é uma medida totalmente defensiva. Estavas a dizer o que é sobre o jato? Não, eu sei que esse jato, você vê como é uma questão do poder da narrativa, né? Os Estados Unidos sempre me passou a ideia que era um país que tinha uma, um arsenal militar muito moderno, né? E eu soube por como ele mesmo diz, um peão da Petrobras semi-analfabeto chamado Rubem Gonzalez, que
o F-35 é um avião muito ruim, as forças militares americanas estão defasadas, eles gastam, se não me engano, perto de US$ 1 trilhão e a maior parte do que é feito, do que é investido é para corrupção, né? O diesel, por exemplo, tem carrinho de golfe que o carrinho de golfe, outros prazeres da vida que é dado para a cúpula militar, o preço é um absurdo, né? E a Rússia, por exemplo, gasta 10% da sua defesa e tem um arsenal militar muito melhor do que da Rússia, né? É, é Mas eu isso. acho que o propósito do F-35 não é realmente ser um jato de guerra. O propósito do F-35, no meu ver, é asfixiar a indústria aeronáutica dos países aliados, né, da América, né, que são aliados desiguais, e a sujeitar tecnicamente e logisticamente os exércitos desses países ao exército americano. Vou dar um exemplo muito mais simples. A Argentina, né, teve a Guerra das Malvinas contra o Reino Unido, obviamente, e poderia ter ganho a guerra se fossem um pouco mais inteligentes, ou seja, se não fossem argentinos. Mas o que acontece desde o fim da Guerra das Malvinas até agora? O Reino Unido faz uma diplomacia comercial de modo a impedir que a Argentina possa comprar componentes essenciais para os seus jatos militares. Que componente? Normalmente as cadeiras ejetáveis dos jatos e alguns componentes para mísseis. Porque sem jatos, sem cadeiras ejetáveis e sem sistema de controle dos mísseis, você não pode usar jatos para atacar, né, navios de guerra em uma possível Guerra das Malvinas número 2. Então, os Estados Unidos são mais proativos. Em vez de impedir que este aliado compre este ou aquele material, ele te vende o material, né, que é o jato, e toda a cadeia logística depende do fornecimento americano. Se você quiser fazer qualquer tipo de operação ofensiva de modo autônomo, você sempre terá limitado pela disponibilidade americana de te fornecer armamento. Que é o que aconteceu, por exemplo, também na guerra do ultramar em Angola, em que Portugal tinha muito equipamento, mas aquele equipamento era da NATO, e a NATO que os americanos diziam aos portugueses que só podiam utilizar o equipamento para se defender de uma agressão soviética na Europa, e enquanto que eles precisavam da arma em África. Então, se você é o fornecedor de armamento, você pode ter controle sobre as decisões militares e geopolíticas dos teus aliados, né? Estás a ver um pouco o que é que achas disso? É, bom, sobre a Guerra das Malvinas, o Rubem disse que aí tem duas questões. Os argentinos foram conversar com o Reagan, que disse que daria cobertura, mas infelizmente os Estados Unidos traiu a Argentina. O Reagan falou que pode invadir, que a gente dá cobertura, mas o Reagan traiu a Argentina e deu apoio aos ingleses, né? Que também contou com o Chile de Pinochet, por exemplo, também deu apoio à Inglaterra, principalmente na questão da inteligência, mas os aviões, a força militar da Argentina era mais depreciado, né? Se diz que os ingleses venceram, aí é 1984, né? Se diz que os ingleses venceram aquela coisa meio, como se diz no futebol, de lavada, mas não foi assim, mas parece que eh, o oficialato das forças militares argentinas não compraram aviões russos que aí poderiam vencer facilmente a Inglaterra, né? Veja,
A questão aqui não é eles não terem comprado aviões russos, pelo que eu entendo, né? Porque, aliás, eles eram aliados dos americanos, tanto os britânicos como os argentinos. O problema das guerras das Malvinas foi que os argentinos achavam que os ingleses não iriam contra-atacar. Então, só planejaram para uma guerra rápida em que ocupariam as ilhas, depois negociariam com os ingleses até os cansar pelo tempo, né? Então, eles não se prepararam para enfrentar um contra-ataque inglês e, quando era claro que haveria um contra-ataque inglês, todos os seus fornecedores foram ameaçados pelos ingleses que, se dessem armas aos argentinos, haveria consequências diplomáticas e comerciais. Por exemplo, os franceses tinham vendido mísseis anti-navio aos argentinos antes da guerra, mas já não estavam disponíveis para poder ajudar os argentinos a adaptar os mísseis para poderem ser usados contra os navios britânicos. Então a questão acho que é mais essa, né? Porque se você vê, a questão do controle do fornecimento de material é duplo, porque o avião é tão caro e os componentes-chave são americanos, então significa que a indústria aeronáutica local não pode, por exemplo, se focalizar em criar um jato mais barato, como, por exemplo, o Gripen, né? Que o Brasil comprou. Faz mais sentido para países de pequeno porte utilizarem o Gripen, que é mais barato, do que o F-35. Até porque para o futuro, parece que o futuro da aviação militar são os drones, não são os jatos e muito menos os jatos, né, supostamente invisíveis ou furtivos. Sim, sim. O fato do Brasil ter comprado os caça-gripes, do ponto de vista geopolítico, nós entendemos porque a Rússia não ajudou o Brasil em relação à guerra híbrida com a mesma força que ajudou na Venezuela. A Venezuela comprou equipamentos russos, caças russos, né? E eu concordo que a questão do drone, ela é muito melhor, muito mais eficaz, né, do que ter aviões, né? Tanto que se tiver uma terceira guerra mundial, talvez quase não vai ter aviões, né? Talvez vai ter mais drones, né? Talvez esteja errado, mas a eficácia do drone realmente é muito melhor, né? Mas ah, embora isso aí a gente vai ter que dizer, né, só fazendo a Rússia procurou, não sei, claro que tinha seus interesses, mas a Rússia procurou alertar Lula, Dilma contra a Revolução Colorida nos Estados Unidos nada foi feito, né? Mas fazendo esse parênteses sobre essa questão de essa questão de guerra híbrida, eu lembro que eu noto que conforme a pesquisa feita no blog Crônica Acadêmica, que escrevia sobre a questão da engenharia social, eu sei que é um risco também, mas acho que é necessário os estados fazerem a sua engenharia social, né? Porque senão nós vamos entregar para o Deep State, para o Google, para a Amazon, para a Apple, né? Epá, não sei se os estados deveriam ter uma engenharia social, né? Isso já depende, porque o problema é que se você criar esse mecanismo, depois esse mecanismo pode ser apropriado tanto por uma facção antinacional, como pode ser apropriado por um agente estrangeiro, né?
E isso por vários métodos. Por exemplo, o judiciário brasileiro, né, os juízes do Supremo estão sempre aí para Portugal para dar aulas, para passar lá férias e tudo mais. Pode ser, por exemplo, uma maneira de você capturar o judiciário, se quer utilizar o judiciário para você governar o Brasil de maneira indireta. Então, pá, você quando cria um instrumento, esse instrumento pode se voltar contra si, né? Agora, sobre a questão da guerra híbrida, acho que criar um instrumento nacional, não sei se ainda tem relevância, porque a penetração, né, das redes sociais, a uniformização universitária a nível global, torna que nós estamos a caminhar para uma espécie de cultura única, né? E vai ser cada vez mais difícil resistir, né? Como aconteceu, por exemplo, no caso do jogador de vôlei. Porque vê, por exemplo, o Facebook foi duramente criticado, né? Por organizações woke de esquerda pelo seu suposto papel na dita insurreição do dia 6 nos Estados Unidos. Ou seja, é uma admissão de que o Facebook tem um poder de uniformização. Não, até não é sobre a insurreição, desculpa, é sobre as vacinas. O Facebook foi criticado por não ter impedido a difusão de informações supostamente falsas sobre vacinas, enquanto que o Facebook faz realmente propaganda a favor disso aí. Então, você vê que há uma consciência que existem essas ferramentas que têm um alcance global, então, até um certo ponto, a luta é quase que global que por obrigação. É a questão que quando eu digo engenharia social, eu falo de uma forma bem sutil e não obrigatória, né? Seria os estados usarem os algoritmos para procurar educar melhor a população, né? É claro, isso aí pode ser usado por quadrilhas dentro do governo, né? Mas a China, por exemplo, utiliza em abundância. Estou lendo o último livro do Pepe Escobar, publicado na Amazon, que ele fala que a China usa bastante os algoritmos para educar a população. Principalmente na China tem aplicativos que você ganha dinheiro se você faz boas ações, né? Que também é uma engenharia social. Mas eu entendo que a análise última, E até na China pode ser que seja necessário. Veja, na China até pode ser necessário porque o dano psicológico e cultural que foi feito pela Revolução Cultural Chinesa perdura até hoje, porque aquela geração que eram os carrascos da Revolução Cultural, aqueles miúdos que ficavam a bater os professores, a destruir os templos, a queimar livros, agora são pessoas de meia idade. E se você ver, tem aquele podcast ADV China, né? São dois, um sul-africano e um americano que faziam podcast sobre a China. Eles documentavam que existe nessa geração dos terríveis, né? Daqueles que eram aqueles miúdos da Revolução, que agora têm 40, 50 anos e simplesmente não têm nenhum tipo de educação. E educaram parte das crianças daquele jeito. Então, o dano feito pela Revolução Cultural, de certo modo, tem que ser corrigido pelo próprio governo que fez aquilo, né? Bom, meu amigo, acho que já temos uma hora de gravação. Podemos passar para as conclusões? Ou queres abordar mais outro assunto? desculpa, perdoe. É, já é uma hora, eu estou surpreso que nós falamos por uma hora. Mas porra, eu quero falar mais uma coisa que essa pergunta eu preciso fazer. O canal Arte da Guerra diz que eu acho que 50 anos tanto a Europa quanto os Estados Unidos vão passar por problemas sociais graves, né? Há uma suposição que a, a eleição nos Estados Unidos, a última eleição nos Estados Unidos não acabou porque existe o Trump conseguiu
criar uma semente, primeiro, de denunciar a fraude eleitoral nos Estados Unidos, né? E por ele ser antissistema, de procurar criar uma desconfiança do americano em relação ao sistema. E suspeitas de que o país vai rachar e que certos estados, como o Texas, que por, por direito. Você ouviu? Oi, você ouviu? Oi, Ah, não, tive oi. um problema de... Não vi a conclusão. Então, Não eu, vi eu a conclusão. disse que eu disse que em 50 anos, Estados Unidos e Europa, a previsão do comandante Farinasa que em 50 anos os Estados Unidos e a Europa podem rachar, né? Principalmente nos Estados Unidos eu disse que a eleição americana não acabou, a eleição de 2020 não terminou, tanto que existe uma desconfiança da população americana em relação ao processo eleitoral, e a invasão do Capitólio, de certa forma, ano passado, mostra isso, e que o Trump conseguiu colocar nas consciências que, até pelo fato dele ser antissistema, que o sistema americano ele é corrompido, né? E uma das pessoas que falam da, da corrupção, né, da população do sistema americano é o próprio Michael Moore, né? O documentário Capitalismo, uma história de amor fala isso. E o Rubem tem dito que, que vai ter uma secessão nos Estados Unidos e a China e a Rússia vão ter que ir lá negociar. Principalmente que nos Estados Unidos existe uma exacerbação do individualismo, que essa exacerbação do individualismo faz com que o Estado americano procure vigiar cada pessoa. O problema é quando a coisa sai de controle, né? E na Europa, eu não sei. E na Europa, a questão das secessões, né, que tem nos países, as políticas de austeridade, principalmente feito pelos bancos, não se indica que também se pode ter uma forte divisão. E aí a oportunidade que eu procuro enxergar é saber como é que vai estar a lusofonia nesse processo, né? Será que vai estar o Brasil naufragando com os Estados Unidos, o Brasil naufragando, Portugal naufragando com a União Europeia, né? Angola. Bom, eu, Pergunta como é que eu vai não estar a sei. lusofonia nesse processo. Sim. Bom, o que eu acho que é o seguinte, para o Brasil, eu só vou... Tens que ter em conta que o canal de referência para a esquerda brasileira agora é a CNN Brasil. Significa que o processo de americanização está tão avançado que ao invés de eles Ai, serem... Porque ai. lembras, né? O Olavo de Carvalho dizia que os esquerdistas só leem o Globo, Globo, Globo. O próximo Olavo de Carvalho vai dizer que os esquerdistas só leem ou ouvem a CNN Brasil, Brasil. Então, o que eu acho que para o Brasil a dificuldade vai ser a seguinte: como é que pessoas que viveram todas as suas vidas, né, quase 50 anos, atrelados às ideias americanas, vão sobreviver num mundo em que os americanos não existem? Então, isso pode levar a também à fragmentação do Brasil por uma tentativa de imitação compulsiva dos Estados Unidos. Agora, quanto a Portugal, eu acho que Portugal, infelizmente, não tem muita força de ter um destino próprio, ao menos que se torne de novo algum tipo de potência comercial, né, entre os diferentes continentes. Agora, quanto à Rússia e à China, eu não sei se eles vão realmente conseguir aproveitar tanto assim essa vitória, porque se você notar,
a Rússia está caminhando para ter de 25 a 40% da sua população sendo eh, eh, de confissão muçulmana, nesse período de 50 anos. Isto pode levar a uma nova fragmentação da Rússia, porque se você notar, em 1989, quando houve a fragmentação da União Soviética, sim, havia o fracasso econômico, mas também havia a realidade demográfica em que os russos étnicos seriam minoritários no espaço soviético até o meio da década de 90. Então eles preferiam se livrar do Império Soviético do que se tornarem, né, súbditos dos seus antigos súbditos. Então, o mesmo pode se repetir com a Rússia nesses próximos 50 anos. Quanto à China, eu não sei, mas a questão da China agora é a seguinte: eles têm uma economia, têm muitas indústrias, sim, mas será que eles podem viver sem um consumidor europeu? Se eles não conseguirem viver sem um consumidor europeu, então uma queda da Europa significará também uma queda da China. Mas como a África está disponível, talvez o consumidor africano possa ser um substituto, né? E também ao mesmo tempo fornecedor de matéria-prima. Então, esta é a minha previsão para os próximos 50 anos, tendo em conta os parâmetros que ofereceste. Eu ainda vou ler o livro Quinto Movimento, escrito pelo Aldo Rebelo, que foi ministro do Exército. O livro tem uma parte, eu não li o livro, né, mas tem uma parte no livro que fala de formar a lusofonia centrada no Brasil. Né? Eu acho é um capítulo que eu quero ler. Em relação à população muçulmana, se diz que existe o risco da Europa, parte da Europa, se tornar muçulmana, né? Porque eu vou usar as palavras do Uber, né? Pessoa, o europeu tem 40 anos, mora com a mãe, se tem relação sexual, não é para ter filho, o muçulmano casa cedo já tem 10 filhos, né? E isso é poder, né? No ponto de vista geopolítico, né? Acho que a gente tem que colocar isso na conta também, né? Mas isso que você Claro, falou. faz parte de um dos fatores de dissociação, né, da queda da Europa. E o... Agora, isso que você disse, essa possibilidade de divisão na Rússia pela população muçulmana, isso é uma coisa que nenhum analista de geopolítica chegou a mencionar e é uma informação inédita. Epá, estamos aqui para servir o público e esperamos que o público possa nos servir com um pouco de Bitcoin e Monero. Acho que está na hora da gente colocar aí um link de donativos, pá. Bom, Eu um não abraço aí acredito em para todos. Bitcoin. Tá, só para terminar. Bom, eu não acredito em Bitcoin. Eu sei que eu sou minoritário no grupo. Eu acho que essa questão de. Não sei se você usa essa tecnologia de cavar Bitcoin, minerar, né? Minerar Bitcoin, mas eu acho que. Eu pessoalmente acho que isso não vai sustentar, mas eu quero. Se você não responder agora, pode responder depois. Como é que vai ficar a lusofonia nesses 50 anos? Né? Tem uma oportunidade aí de ser uma potência. Né? É isso. Ok, é isso aí. Um abraço aí para todos. Deus abençoe. Um abraço. Bom, em relação ao que conversamos, se vê que os identitários que procuram criar conflito na sociedade, principalmente para capturar emocionalmente as pessoas em relação a valores, enquanto a entrega do país continua acelerando, os identitários atrapalham a causa até de quem eles dizem representar, né? Eu tenho notado que foi feito desenhos na internet, como eu vou mostrar,
que mostra o Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, o Super-Homem casado com uma mulher e tendo um filho, né? Bom, eu entendo, nunca gostei muito dos quadrinhos da Marvel, da, da DC Comics. Realmente aí, nesse ponto, eu fui muito nacionalista. Até hoje eu gosto da turma, da turma da Mônica, né? Do Maurício de Souza e da turma do Pererê feita pelo Zeraldo. Mas, bom, se o filho do super-homem é um bissexual, que não sei o quê, dentro de um entendimento de mercado, isso aí, a tendência seria ser consumido, esse tipo de publicação ser consumido só pelo público gay, né? Se o filho do super-homem é bissexual, isso é problema dele. Mas você vê que os identitários, ao quererem trazer isso pro público universal, querer fazer essa provocação pro público universal, atrapalha ainda mais as causas do que eles dizem representar. E o super-homem gay, que geralmente só ia ser consumido mesmo por uma faixa de público muito restrita, ao trazer isso para a universalidade do público, né, atrapalha ainda mais a causa, né? Embora nós sabemos que o Rubem Gonzalez fala isso, que tem muita produção aí de quadrinhos, produção de cinema, de filmes, né, de não sei o quê, que fala que você não coloca mais a importância do homem heterossexual no centro da sociedade, né? O centro é o gay, não é nem mais o homem negro, é a mulher negra. Então se busca controlar a narrativa colocando para escanteio o homem hétero, independente da cor da pele, né? O homem hétero e chefe de família, né? Que a gente sabe que atende a um objetivo maior, né? Caros amigos, para o Brasil poder ter uma chance de ser uma superpotência que toma vantagem do declínio da Europa e dos Estados Unidos nos próximos 50 anos, vai precisar de ter uma identidade nacional forte. E creio que a identidade Zé Carioca, Verde Amarelo, né, samba e carnaval atual do Brasil não terá força suficiente para desempenhar esse papel. E isto está evidente pelo processo rápido de harvardização, né, e americanização de parte da sociedade brasileira. E sendo que a única identidade que pode dar ao Brasil consciência de superpotência e de império e de independência é a identidade portuguesa do Brasil. Então, para o Brasil ser independente e líder da lusofonia, o Brasil tem que voltar a ser Portugal. O Brasil tem que abraçar a sua Portugalidade, porque só assim terá uma cultura aqui suficientemente forte, né, para se aliar às suas forças naturais e geopolíticas para poder lhe dar uma consciência de independência, ao invés de ser um território grande, mas fragmentado em pequenas facções que se vendem a este ou aquele senhor chinês, americano ou europeu. Como, por exemplo, as ONGs que se vendem, né, aos europeus e os fazendeiros, né, e o agronegócio que se vende aos chineses, enquanto que os universitários se vendem aos americanos. Então, só uma consciência nacional forte de império e uma reunião, né, reunidade com o Portugal continental pode voltar a dar essa força e autoconfiança ao Brasil. Quando se vê, na verdade, milícia do ponto de vista do Estado ou da sociedade, mas são milicianos do ponto de vista dos criminosos das quadrilhas. Porque há essa distinção entre o criminoso da quadrilha que tem ideologia, né, e organização, e este miliciano que não faz parte da quadrilha, então é miliciano do ponto de vista do exército criminoso que são as quadrilhas. Enquanto que o ponto de vista normal seria que o miliciano é qualquer organização, né, ou membro de uma organização
paramilitar que não seja, que não esteja sob o controle direto do governo. Ou seja, nesse caso, até as quadrilhas seriam milicianos, né? Seriam milícias do narcotráfico. Então, este ponto de vista brasileiro aí nem faz sentido e por isso também que eu nem entendi como é que transportaram aquilo para o mundo virtual, né, com a milícia digital pro-bolsonarista que inventaram. Ou seja, quando nós utilizamos as palavras de maneira errada e nem sabemos quem é o sujeito da frase, quem é o ponto de vista de quem usa a palavra, acabamos com esse tipo de neuroses, né? Agora, sim, quando você destrói a polícia, né, como instrumento de ordem de um Estado nacional, ao serviço de uma elite nacional que se preocupa, ou pelo menos ocupa a maioria do território, né, e por isso se preocupa com o território, porque é o seu território, você acaba com uma situação no Congo em que aquilo é uma espécie de coligação de milícias étnicas, não só do ponto de vista dos ditos senhores da guerra, né, os rebeldes, e os pequenos senhores da guerra em diferentes províncias, mas até mesmo unidades do Exército Nacional e da Polícia Nacional agem, na verdade, como se fossem milicianos. Você teve conflitos no Congo, por exemplo, em que você tinha duas tribos que lutavam entre si, ok, pelo controle do território, e uma tinha uma milícia própria, né? E a outra tribo apelou ao governo central para que mandasse soldados que se disfarçavam de polícias e pudessem lutar lado a lado com eles contra essa milícia. Tens, por exemplo, unidades do Exército Nacional Congolês que não aceitam sair da sua província de origem para serem aquartelados em outra província. Sim, teoricamente são membros do Exército, têm patente, têm armas, fazem parte da cadeia de comando, porém eles só aceitam lutar dentro da sua província de origem. É uma milícia étnica provincial. Então, este é o nível de desorganização, né, que um Congo tem, a gente não entende. E não entende por quê? Porque você, quando não precisa de algo, você não entende que você precisa daquela coisa, é o sintoma de Dunning-Kruger, né? Mesmo os americanos que ficam aí a brincar de cowboy, eles têm 50 armas, têm fuzil, têm canhão, têm aquilo. Eles só conseguem ter aquilo porque há uma segurança pública que é garantida pelas forças de segurança do Estado. Porque o que acontece? Sem a polícia, quem tem que garantir a segurança é você próprio. E garantir essa segurança tem um custo. Então, você vai ter que tirar 3 ou 4 horas do teu dia, né, durante 2 ou 3 vezes por semana, para você poder garantir a tua segurança como parte de uma organização maior, porque você não consegue manter o estado de alerta e o pensamento de guerreiro durante semanas, semanas a fios. Por isso que você vê que em cenários, por exemplo, de guerra, como no Líbano ou mesmo no Congo, sim, você tem um quadro permanente dos milicianos, mas tens outros milicianos que são milicianos a tempo parcial. Quando há realmente uma operação, eles são chamados. E eles contribuem por quê? Porque se eles contribuírem para aquela operação, um dia, se eles tiverem algum problema, eles também vão receber apoio dos homens da milícia. Então, o mundo sem polícia não é possível. Desculpa, caros esquerdistas, desculpa, caros anarcocapitalistas, mas não é simplesmente possível. E até a África do Sul, que mencionaste no teu comentário, Fábio, também tem milícias. Mas são milícias, digamos, do bem. Porque são a minoria branca, né, e parte da população também negra, subcontrata empresas de segurança privada para poder garantir a segurança e ordem em seus bairros, porque o Exército Nacional e a Polícia Nacional são incapazes de o fazer. Então, por trás dessas empresas de segurança, né, está na realidade uma milícia que permite proteger essas comunidades que não recebem proteção do governo central. Os últimos motins que você teve na província do Gauteng, né, em que queimaram lojas, saquearam empresas, saquearam armazéns de bens de consumo, de cerveja, a ordem só foi restabelecida pelas empresas. Sim, foram estas empresas que restabeleceram a segurança. E claro que por trás dessas empresas, outros membros da comunidade, que não são funcionários de empresas, também tomaram suas armas próprias e auxiliaram as empresas para pôr fim aos motins. Obviamente que isso custou a eles alguma coisa, porque já pagam impostos, trabalham, mas além disso têm que tirar mais do seu dinheiro para pagar as empresas de segurança e quando as empresas de segurança precisam, eles têm que portar a arma pessoalmente para poder aumentar, né, o seu efetivo para lidar com uma emergência como esta. Então não é um mundo tão romântico como as pessoas pensam, que cada um portará a sua arma e será tudo bem, será tudo fácil. Não, não será.
Bom, um abraço aí, obrigado por ouvir o programa Nossa Lusofonia, que Deus vos abençoe. Eu sou o Thiago Salles, o Gato Louco. Dia 15 de novembro, vote 19555. Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara e Abílio Prefeito 19.